Ainda vai levar um tempo para sarar ou para curar, né, o que feriu por dentro. O torcedor botafoguense anda muito machucado. E qual o tempo, né? Qual o tempo será necessário para sarar essas feridas tão abertas e mais infiltradas, machucadas, né? Nessa perda do Campeonato Brasileiro de 2023. Esse é o segundo episódio de reflexões sobre a perda de um título. O primeiro episódio foi semana passada, quando a gente disse que o Botafogo não estava ainda preparado para ser campeão. E esse certamente teria sido o principal motivo, né, do time ter sentido tanto os abalos sísmicos que aconteceram e que acontecem durante toda a competição. Isso é normal. A questão é se o time está preparado, tem casca suficiente para aguentar o rojão. E o torcedor botafoguense tem casca suficiente para aguentar esse processo de recomeço do Botafogo? Tem que ficar essa pergunta também, né, meu amigo? O objetivo desse processo de reflexão é exatamente isso. É a gente tentar entender, eu de forma racional, buscar elementos, né? Buscar argumentos que possam me convencer ou pelo menos fazer eu remoer e processar e ruminar todo esse período ou todos os acontecimentos que o Botafogo fizeram acontecer na vida do torcedor botafoguense, no meu caso a minha e na de vocês que são aqui do canal, nesse ano de 23. Se a gente fizer uma retrospectiva do começo do ano, meus amigos, a gente para entender o que aconteceu durante o ano, é preciso que a gente enxergue ao longo do ano tudo o que aconteceu, senão a gente não vai ter elemento suficiente para entender o que foi que aconteceu. Se a gente reparar muito bem isso, a gente vai ver que lá no começo do ano o Castro já tinha grandes problemas, né, para montar o time. O Castro teve muitos problemas, né? O Castro veio do ano anterior, de 22, brigando no último jogo pela Libertadores, que não conseguiu, nem na fase, nem na pré-Libertadores, porque perdeu para o Atlético Paranaense. Começou o ano tropeçando no Carioca, vocês lembram disso, não é? Sem pré-temporada, aquela falta de planejamento, tudo ali foi falta de planejamento, né? O time não teve pré-temporada, o time não se preparou, o time tropeçou no Carioca e foi preciso ele ganhar, ainda bem que ganhou a repescagem da Taça Rio para poder não perder a vaga na Copa do Brasil, senão poderia fazer igual o Santos, que está de fora aí da Copa do Brasil. Então você vê que o começo do ano já foi recalcitrante, né? Já não foi bom. Então é preciso que você entenda desde lá do começo. Mas aí o Castro conseguiu fazer um Botafogo com esses elementos desconhecidos, que o texto chamou de jogadores sem nome. Não sei se vocês repararam, ele deu uma entrevista fabulosa. Tem canais aí, tem perfis aí no Twitter que estão repercutindo essa fala do texto, que é sensacional. É muito boa, porque ele admite os erros e fala que vai fazer contratações, né? Eu vou me estender na fala do texto num outro vídeo, porque eu não quero estender tanto esse vídeo. Esse vídeo eu quero fazer essa retrospectiva do ano todo. Bom, o Castro começou a botar o time nos eixos, né, depois do Campeonato Carioca, em que a torcida do Botafogo pediu a cabeça dele. Ele começou a montar um time, começou a blindar o time e ele era o faz-tudo no Botafogo. Naquele momento, ele pediu algumas peças, 6 jogadores para o Textor. O Textor não deu esses 6 jogadores,
deu alguns jogadores novos que não puderam ser sequer utilizados, alguns durante a segunda janela, e o Castro ali já começou a sentir que não teria todas as condições plenas de administrar o Botafogo como o grande manager, né, que foi dito que ele seria. E aí, quando veio a proposta lá da Arábia, ele foi embora. E o Botafogo começou o processo de troca de técnico no começo, até o Lúcio Flávio ainda deu 2 vitórias para o Botafogo. Pura ilusão. Parecia aquela melhora do doente terminal, que antes de morrer, ele tem uma melhora repentina, sai da cama, anda e tal, e criou mais uma falsa ilusão na cabeça do torcedor botafoguense, inclusive na minha, de que seria possível sim reagir. Daí veio o último técnico. Cara, 5 técnicos durante uma temporada é coisa de time rebaixado. O Botafogo não poderia ir tão longe mesmo, com tantas limitações. E me parece que a gota d'água veio ontem com a entrevista do Diego Costa, que escancarou. Ali ele escancarou as vísceras do ambiente interno lá do vestiário do Botafogo. Jogadores mimados, jogadores orgulhosos, jogadores cheios de ego, egocêntricos, egoístas, jogadores... Cara, o que de pior a gente poderia ter ouvido, mas ainda bem que a gente ouviu para parar de sofrer também por esses caras. A situação é difícil, é muito difícil, mas a gente tem que partir de algum pressuposto para poder acreditar que o Botafogo ainda vai dar certo. Não se iludam, esses 28 anos de trauma, de desilusão, sem título, fazem aumentar o fardo do botafoguense. É preciso que a gente entenda que o Botafogo está no outro processo. Ele está num processo de refazimento. Se você não entender isso, e se você começar a só pensar nos 28 anos para trás, vai ser difícil de você aceitar que o Botafogo vai mudar. É preciso a gente acreditar em alguma coisa. Do contrário, não adianta. Galerinha, se você gostou desse conteúdo, deixa teu like, comenta, né? Diga para nós aí, para a gente entender qual foi o momento que o Botafogo desandou para você, né? Tente entender tudo isso, tente processar esse sentimento que a gente precisa limpar o nosso peito. Ainda vai levar um tempo, mas o tempo cura tudo, né? O tempo fecha cicatrizes, o tempo traz a paz, leva a mágoa, o tempo, como disse alguém, né? E não foi aquele que disseram que foi, é o Senhor da razão. Um abraço para você e a gente vai continuar nessa pegada. Vamos trazer ainda muitos vídeos sobre esse processo de reflexão da perda do título, até que a gente tenha refletido tudo. Tchau, galerinha!